para mais uma classe de professores. Queremos, neste momento, já falar para você que o desejo nosso é que o Espírito Santo habite aqui e habite aí no meio de vocês, tá bom? Nós vamos dar início aqui à segunda lição, né? Segundo estudo da lição, Fundamento de Gênesis, ok? Fundamento de Gênesis. Mas antes da gente iniciar, peço a você que feche seus olhos para a gente fazer uma oração. Querido Pai, obrigado por mais esse sábado maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Nós pedimos neste momento que o Senhor envie o Teu Espírito Santo aos internautas e também a nós. Abra a nossa mente para compreender, o nosso coração para aceitar. E ajude-nos a praticar aquilo que o Senhor nos ensinar neste momento. Nós pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém. O fundamento do Gênesis. Nosso verso para memorizar, que tem base como o texto de João capítulo 1, verso 29, diz assim. Olha só, é interessante, né? Um pouco aqui, um pouco ali. Como que a gente vai falar de fundamento do Gênesis e a gente vai lá para João? Ok? Aí por aí você já vê que a Bíblia não é como um livro, né? Você pega uma página ali e lê uma história uma atrás da outra ali, uma folha atrás da outra falando da mesma assunto. A Bíblia é como Isaías 9 diz, né? É um pouco aqui, um pouco ali. Preceito, mais preceito, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Ok? Então aqui no livro de João, capítulo 1, verso 29, diz assim, verso para memorizar. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que João é esse? João Batista. João Batista estava agora ali batizando com seus discípulos e uma multidão a ser batizada, a ouvi-lo. E Jesus se aproxima. Quando Jesus se aproxima, ele fala para a multidão: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estava falando com Jesus. E por que, Paulo, Edmar, professores, por que a gente depara isso aqui, o fundamento de Gênesis, mas temos que ir lá para João para entender alguma coisa? Você sabe por que o João, no capítulo 1, versículo 29, ele é importante porque ele é resposta a uma pergunta que ficou assim num vago muito grande entre as nações. Sabe quem foi que fez essa pergunta? Sabe quem foi que fez essa pergunta? Isaac. Isaac fez a pergunta. Onde está o cordeiro, né? Lá no Gênesis, quando Isaac está sendo levado para o sacrifício, e no caminho ele para e fala: Pai, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, aqui está a lenha, mas cadê o cordeiro? Aí entra-se num espaço de tempo, né, que essa pergunta ela fica no ar. É a mesma afirmação que Satanás fez para Eva lá no Éden: certamente não morrerás. E essa está vaga ainda, né? E a pergunta que Isaac fez, ela variou pelo tempo. Um dia João Batista viu e respondeu a pergunta de Isaac: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entendeu? Interessante isso aqui, sabe? Quando você olha assim, essa resposta de João, as pessoas agora estavam vendo com seus próprios olhos que aquele era o Cordeiro. Isaac não viu, Abraão não viu, Abraão viveu pela fé e ele está lá naquele livro dos Heróis da Fé. Por quê? Porque ele viveu pela fé esperando o quê? Isso daqui, ó. Só que ele prefigurou naquele dia ali como Deus, né? Quis mostrar para a humanidade quem era Jesus, juntamente com Isaac naquele dia. Falou: Deus vai prover o cordeiro, meu filho. Deus vai prover o cordeiro para você. Só que quando ele estava falando que Deus ia prover o cordeiro para Isaac, o mesmo cordeiro seria provido para ele também. Sim. Era esse cordeiro de João 29, que João falou: isso, o cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele sabia que Deus pediu ali a confiança, mesmo com o modo de eles viver lá na cidade dele, sabendo que ofereceu o filho para Moloque, né? Mas a tendência de Abraão com Isaac era a esperança, né? Ele sabia que o Criador ia devolver para ele o Isaac novamente, né? Tinha uma ressurreição. Então é prefigurado a morte e a ressurreição de Cristo
dessa petição que Deus fez para Abraão. E também, se você olhar para o livro do Gênesis, você vai ver o cordeiro presente em várias famílias, né? O cordeiro está presente. O cordeiro está presente com Noé, que oferece o sacrifício. O cordeiro está presente com Abraão. O cordeiro está presente com Isaac, que oferece. O cordeiro está presente com Jacó, que oferece a oferta de sacrifício para o Senhor. Né? O cordeiro está presente com os filhos de Jacó. Então, o cordeiro está presente no livro. Inclusive com a primeira família da terra. Então, é exatamente isso que eu ia comentar. O cordeiro está presente com Adão, que cobre a nudez de Adão e Eva. Só que o que acontece? Ali, dois pontos que não consegue entender, porque quando a Bíblia ela não dá muito spoiler, não dá muito detalhe sobre isso, só fala que Deus veio e vestiu o homem com pele de cordeiro. Mas existem coisas explícitas e existem coisas implícitas. O que está explícito é que Deus vestiu o casal. O que está implícito é de onde ele tirou essa pele desse cordeiro. Ele tirou de algum cordeiro, né? Então provavelmente ele matou um cordeirinho, tirou a pele dele e vestiu, né, o homem ali. Aí fica a pergunta, né? Por que um cordeiro? Por que ele matou um cordeiro? Aí outro ponto de explicação. Isso é um leão, podia ser um leão, pele de cabelo que é maior. De onça, né? Diz que casaco de pele de onça é um casaco muito bem feito. E o urso. E a pele é macia e quentinha, né? Então, assim, por que cordeiro? Outra coisa, quando Caim e Abel vão oferecer o sacrifício ao Senhor, a Bíblia diz que Abel ofereceu o cordeiro, Caim não ofereceu o cordeiro. Deus aceitou a oferta de um e rejeitou a de outro. Por que Deus não aceitou a oferta de Caim, sendo que ele disse que recolheu o melhor que tinha na terra? Por que tinha que ser cordeiro? Então, essas perguntas o livro de Gênesis não se propõe a responder. Olha só, né? Um urso, ele é cordial? A própria palavra não sabe. Ele é cordial? O leão, ele é cordial? Ele é bem fofinho, não é? Sim. Mas ele não é cordial. Sim. E o cordeiro é cordial? O cordeiro diz que vai mudo, morre mudo. Entende? E ele é cordial, ele é manso, entende? Mas quando dá bravo, foi Maria. Exato. E assim, depois conhece com ele. E por que cordeiro? Porque o Senhor escolheu o símbolo de cordeiro. E aí, como diz o Edmar, a gente só entende isso quando João Batista olha para Cristo e fala, ali, aquele é o cordeiro lá do livro de Gênesis, aquele é o cordeiro que se sacrificou durante todo o longo da história, aquele era o cordeiro que morria 2 vezes por dia no templo, aquele é o cordeiro do sacrifício, né? Então, assim, o livro de Gênesis, ele dá um monte de coisa que a gente não consegue entender se a gente não pegar ali e fazer uma junção. Então, assim, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Cristo Jesus. Ele escolheu o Cordeiro por causa disso que você falou, porque é um animal dócil e que vai calado para ser tosquiado, né? É um animal... Vai aceitar a imolação calado, né? Exato. E é um animal também, dos animais que o homem cuida, né? Que o homem pode ter como rebanho, o cordeiro é o melhor, né? Porque, pensa você ter um rebanho de leopardo, um rebanho de urso para poder sacrificar, né? Então não rola. Então, assim, Deus escolheu algo que fosse mais tranquilo para o ser humano também. Outra coisa interessante, eu não sei se vai dar para vocês verem aí, mas nós temos aqui a Bíblia, tá vendo? Uma fechadura e uma chave. O Velho Testamento está abrindo o Novo Testamento. Olha o que acontece. Tá vendo? Então aqui está a porta, aqui está a chave. Para mim entender o Velho Testamento, eu tenho que ir para o Novo. Para mim entender o Novo, eu tenho que ir para o Velho. Outra coisa que João falou com essas palavras, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João está apontando. É como se ele estivesse armando uma flecha no alvo. Ele está falando para você, aqui, ó, você quer ter salvação? Não é em mim. Veja, antes de Jesus chegar, João, pelos seguidores, pelos seus discípulos, ele era, eu não vou falar idolatrado, né? Mas ele tinha muita confiança. Um grande líder. Né? Um grande líder, as pessoas confiavam nele. E agora, quando Jesus aparece, ele fala, vocês têm que focar ali. Ó. Aqui está o Cordeiro que tira o pecado do mundo.
E aí talvez a gente está falando aqui para algumas pessoas de outras religiões que reza não sei quantas Ave Maria, não sei quantos textos, certo? Pessoas de outra fé, que passou a vida inteira aprendendo e sendo ensinado de que quando eu tenho um pecado, eu tenho que ir de frente de um homem que está na liderança, me confessar para ele, e aí ele manda eu rezar algumas Ave Maria, né? Pagar a penitência. Alguns Pai Nosso, pagar a penitência, para ele abrir a sua boca e falar: os teus pecados estão perdoados. Entende? Então, assim, o que João está falando é que eu e você não temos que ir a homem nenhum, a não ser aquele que ele falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não é Ave Maria, não é Pai Eterno, não é santo nenhum, é Jesus Cristo. Uma vez uma pessoa falou para mim assim, eu estava almoçando num local, uma pessoa chegou, e aí no meio da conversa lá com a mulher, eu também entrei na conversa, ela falou assim, tem uma planta lá que tem ele povo desse negócio, né, que leva a planta para casa para receber as bênçãos, né? Aí ela falou: mas isso também é fé. Aí eu falei assim: ué, mas por que a gente tem que ter fé e a gente não tem fé na verdade, no que é certo? Por que eu tenho que pedir uma coisa com a planta, sendo que eu tenho que pedir a Jesus Cristo? Por que eu já não vou direto a Jesus, que é quem pode me dar? Eu tenho que usar uma planta, usar alguma coisa, um amuleto para poder... Você não sabe que isso aí vem na questão do espiritismo, né? Tipo assim, olha, precisa de uma camisa para você levar para o lugar para alguém orar em cima dela, um copo d'água, enfim. Nós não podemos discutir essa questão de crença, porque eu acho que cada um crê de uma maneira, até que a verdade não apareça, né? A pessoa fica nisso. Mas quando você falou sobre João Batista aí, João Batista tinha grande credibilidade de os homens e ao próprio Deus. Jesus falou assim que de mulher não tinha ninguém mais que João Batista. Ninguém maior que João Batista. Agora, um ponto importante: você sabia que as grandes verdades da Bíblia estão centralizadas dentro do livro de Gênesis? Sabia disso? Gênero humano saiu da onde? Gênesis. Sim. O sábado saiu da onde?